Bom, vamos lá. Vamos para o segundo vídeo. O primeiro vídeo foi a montagem do fluxo. Agora, o segundo vídeo é a explicação das taxas aí, que você pode estar dando aí para o cliente de vocês, tá? É, Vamos lá, então. Então, quando vocês estiverem na mesa com o cliente de vocês, vocês podem continuar assim, ó. O fluxo vocês montaram, né, de um lado da folha, só você está virando a folha e está passando as taxas no outro lado, tá? Vocês podem iniciar assim, ó. Olha, a primeira taxa que você paga seria a taxa de abertura de crédito, tá? E você vai escrever lá em cima, ó. Abertura de crédito. Quanto que seria essa abertura de crédito? Seria de 800 a 1.200, tá? Quando o cliente financia o imóvel pelo programa de financiamento Minha Casa Minha Vida, ele vai pagar essa taxa aqui de 800 a 1.200, tá? Que normalmente 80% dos clientes da Plano compram o imóvel dentro desse programa de financiamento. Então, essa taxa de abertura de crédito é de 800 a 1.200, tá? Só que você tem que explicar para ele. Essa taxa aqui, ele não paga para a construtora. Essa taxa aqui, ele paga para a Caixa, tá? Então, você pode passar uma barrinha aqui e escrever Caixa. Como é que funciona? Como é que é o pagamento disso aqui? Existe uma assessoria de crédito, que é quem faz a ponte entre cliente e entre a Caixa Econômica nessa questão do crédito, né? Dessa questão do financiamento bancário. E quando o cliente ele fechar o contrato com a construtora, alguns dias após isso, uma assessoria de crédito já entra em contato com ele, tá? Essa assessoria de crédito é uma empresa terceirizada, ele entra em contato, essa empresa entra em contato com o cliente, pede que o cliente faça ali um cadastro com ela, e a própria assessoria de crédito que vai estar recolhendo esse valor aqui do cliente, tá? Esse valor de 800 a 1.200, e ela própria que vai estar repassando esse valor para a Caixa, normalmente ali quando o cliente vai assinar o financiamento dele com a Caixa Econômica, tá? Que isso ocorre normalmente uns 2 meses após ele fechar o contrato com a construtora. Comprou com a construtora o imóvel, 2 meses depois, em média, ele está assinando com o banco, tá? Pode ser que seja menos, mas normalmente tem esse prazo aí de 2 meses, tá? E esse valor aqui é pago, passado à vista, tá? Para assessoria de crédito, não parcela, tá? Essa taxa aqui é paga à vista. Vamos para a segunda taxa? Segunda taxa seria o INCC. O que é o INCC? É o Índice Nacional da Construção Civil. Ou seja, o cliente hoje está comprando o imóvel da Plano a 230 mil. Lembra que o imóvel que a gente está negociando a 230 mil? Só que ele está comprando o imóvel a esse valor. Só que o tempo vai passar, vai aumentar o valor, o preço dos materiais para a obra, como ferragem, cimento, e entre outras coisas. Então, o que acontece? Para não abater muito no lucro da construtora, ela pede que o cliente pague ali um valor, aí, ou parte do valor dessas correções, tá? Então, como que a gente vai saber quanto que o cliente paga ali, mais ou menos ali de correção de INCC? A conta é muito simples. A gente vai fazer essa conta como? Você pode abrir o celular aí, a calculadora de vocês, e pode fazer na frente do cliente de vocês. É uma conta super simples. A conta é o valor do INCC do mês, né, a porcentagem do INCC do mês, vezes o valor de financiamento, que é corrigido até ele assinar com o banco. Ó. É uma conta simples. Coloca aí o valor do financiamento do cliente, lembra que era 188 mil? E você vai fazer 188 mil vezes o INCC do mês. Quanto que ele está em média hoje? Está em torno de 0,55%. Aí vocês colocam 0,55%. Ou seja, 0,55%, que é quanto o INCC está hoje, vezes o valor do financiamento, dá R$ 1.034. Esses R$ 1.034 vai corrigir todo mês até ele assinar com o banco. Assinou com o banco, corrige, congela o INCC e não corrige mais. Ou seja, a gente vai fazer esse valor aqui de R$ 1.034 vezes 2. Por que vezes 2? Lembra que demora em média 2 meses para o cliente assinar com o banco? Então a gente vai fazer esse valor de R$ 1.034 vezes 2, porque demora 2 meses. Então, em média, o INCC dele sai R$ 2.068. Aí você vem e põe lá em cima, ó.
R$ Só que aí você explica para ele, ó. Pode ser que ele assine com o banco bem antes, tipo em 20 dias. Pode acontecer que ele assine com o banco bem antes dos 2 meses, às vezes em 20 dias, 30 dias. E esse INCC pode ser que caia para mais aqui, para menos da metade desse valor aqui, tá? Pode ser que ele não pague nem R$ 1.000 de INCC, tá? Qual que é a segunda taxa? Seria o IGPM. Então vamos lá para o IGPM. O que é o IGPM? IGPM é o Índice Geral de Preços Monetários. Ou seja, é a correção monetária, é a correção que existe dentro da parcela ali do cliente que ele tem com a construtora durante o período de obra, tá? Então, como que a gente vai fazer a projeção aqui do IGPM? É muito simples, ó. Você pode falar para o cliente, olha, sempre quando a gente vai fazer a projeção no sistema, o IGPM ele dá por volta de 15% de todo o INCC. Lembra que o INCC deu R$ 2.068, o valor de INCC? Você coloca aqui na sua calculadora e faz vezes 15%. Quanto que é 15% de todo o INCC? R$ 310,20. R$ 310,20, tá? Então, esse valor aqui, em média, que vai ser de IGPM. Agora, o que você vai fazer agora? Você vai pegar a calculadora de vocês de novo e vai juntar os dois. R$ 2.068 de INCC mais os R$ 310,20 do IGPM. Quanto que deu? R$ 2.378,20. Então, você só vem e coloca aqui em cima, ó, a junção dos dois. R$ 2.378,20, tá? Agora, como que o cliente ele vai pagar isso aqui? É muito simples. Lembra que o fluxo que a gente montou, a gente diluiu as mensais em 23? Lembra que, além das duas anuais, tinha 23 mensais, que seria 22 mais a única? Esse valor aqui vai ser diluído dentro delas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar esse valor, R$ 2.378,20, e vai dividir pelas 23 mensais. Quanto que deu aqui? R$ 113,40, tá? Então, você só vai colocar aqui, ó, R$ 113,40 a mais na parcela. E isso aqui claramente é uma taxa que é paga para a plano, tá? A primeira, que é a abertura de crédito, é paga para a Caixa. A segunda, que seria INCC mais IGPM, é paga para plano. Você pode passar uma risca aqui do lado e colocar plano. Tá? Vamos agora para a última taxa, que seria a evolução de obra, tá? O que é a taxa de evolução de obra? O que acontece? Antigamente, quando uma construtora construía o empreendimento assim mais popular, eles investiam em materiais com pouca qualidade. E aí, quando ficava pronto o empreendimento, ele não tinha condição de ser habitado. Então, o que acontece? Todo mês a plano, né? A plano não, perdão, a Caixa Econômica, que é quem financia o empreendimento, ela manda lá um engenheiro na obra com frequência, tá? Para estar fiscalizando, vendo se a obra está feita da forma correta, se os materiais de construção são de qualidade, tá? O que vai garantir aí a entrega de um bom imóvel aí para o cliente, tá? Porém, dentro dessa taxa não vai ter apenas essa questão aí do engenheiro, tem também a correção do próprio financiamento. Porque assim, você está pegando hoje, você explica para o seu cliente, está pegando hoje financiamento de 188 mil, que você pega aí após aí você assinar com o banco. Claro, esse valor não vem para a conta do cliente, ele é depositado na conta da construtora pela Caixa, tá? À medida que o empreendimento ele vai sendo construído, à medida que a obra vai evoluindo, tá? Mas, a grosso modo, o cliente pega o financiamento agora e só começa a pagar quando ele entra para morar. Então, se o banco está emprestando um valor para o cliente, ele está financiando um valor X do imóvel hoje, quando o cliente entrar para morar e começar a pagar, o banco vai querer que ele devolva o mesmo valor? Não, vai querer valores a mais, vai querer corrigido. E essa correção já vai começar a ser cobrada
dentro da evolução de obra, tá? Então, quanto que ele vai pagar de evolução de obra? Ó, a evolução de obra ela vai de 10 a 70%, podendo chegar a 100% do valor que o cliente paga morando para o banco. Lembra que a parcela dele começa ali, a parcela dele morando é 1.200? Então, se a gente fazer 10% disso, dá R$ 120 que ele começa a pagar um mês após ele assinar o financiamento, tá? Mas vamos fazer aqui a conta para vocês entenderem bem, ó. Eu vou escrever aqui, ó, evolução de obra. Aí você pode escrever embaixo, ó, vai de 10% a 70% da parcela que é paga morando, podendo, isso não é sempre, mas podendo chegar a 100%. Ou seja, se ele paga na evolução de obra 100% da parcela que ele paga morando, ele pode chegar ali nas últimas parcelas pagando os mesmos 1.200 que ele vai pagar morando para o banco, tá? Então, como que a gente vai explicar aqui para o cliente? Ó? O cliente, ele compra o imóvel hoje com a construtora. Daqui 2 meses, ele assina com o banco. Um mês após ele assinar com o banco, ele já começa a pagar a evolução de obra. Mas isso, mesmo que não tiver tendo obra ainda, ele começa a pagar? Ele já começa a pagar, mesmo que ainda não tiver começado a construir o empreendimento, tá? E quanto que ele vai começar a pagar? Normalmente eu explico para ele que começa com 10%, tá? Mas pode ser que não comece com 10%, pode ser que comece com menos, que seria 5%. Mas é melhor ele ter uma surpresa boa de que lá na mesa eu falei para ele que começava com 10 e na verdade começa com menos, com 5, do que eu falar para ele que começa com 5 e depois lá na hora H começar com 10 ou mais que isso, né? Então eu explico assim, ó. Um mês após você assinar com o banco, você vai começar a pagar 10% da parcela que você tem morando. Então, se a parcela do cliente é 1.200, lembra que a parcela dele era 1.200, que a gente fez lá no fluxo? Ó, sua parcela morando é 1.200. Você vai começar pagando 10% disso. Ou seja, 10% de 1.200 daria quanto? 120. Aí você pode colocar aqui, ó. Começa em R$ 120, tá? E isso se o empreendimento não tiver começado a obra. Porque se ele já comprasse na Cubanco, o empreendimento já tiver iniciado a obra, tiver ali mais avançado, pode ser que ele comece a pagar um pouco mais que isso, tá? Mas se não começou a obra, ele vai começar a pagar 10% da parcela dele morando. Se a parcela dele morando é 1.200, ele vai começar a pagar R$ 120, tá? E lá nos últimos 6 meses, que seria quando a evolução de obra ela aumenta mais, tá? Ele vai pagar, com certeza essa parcela ela vai chegar em quanto? 70% da parcela dele morando. Ou seja, se a parcela dele morando é 1.200, a gente vai ver quanto que é 70% disso aqui. 70% de 1.200 seria o quê? R$ 840 vai chegar ali nos últimos 6 meses. Aí você coloca, ó, nos últimos 6 meses, chega em 70%, que é quanto? 70% lá da parcela dele morando, que a gente fez aqui? 840. Aí você passa a barra e pode colocar aqui, ó, 840. Lembrando que pode ser que ali nas últimas, talvez nas últimas 2 parcelas, ele pague o 100% da parcela morando, que é quanto? R$ 1.200, tá?
Mas aí você explica para ele, a chance de chegar em 100% da parcela dele morando é muito pequena. Normalmente aqui chega nos 70% nos últimos 6 meses, tá? E aí você fala para ele, você explica que não tem como, assim, prever exatamente quanto que vai ser a parcela de evolução de obra a cada mês, tá? Apesar de ali a gente passar uma projeção ali para ele, a gente consegue ali através do sistema. Porém, não tem como também ele ter surpresas com a evolução de obra. Como assim? Vamos supor que em mês X veio R$ 300 de evolução de obra para ele. Quando for no outro mês, não vai vir 500, 600, não. Se num mês veio 300, no outro mês vai vir 340, no outro 370, no outro 390. Ou seja, ela vai evoluindo aos poucos. Não tem como ter certeza de quanto vai vir, porém, não tem como também ter uma surpresa muito grande. Dá para prever ali mais ou menos quanto de evolução de obra é que vai vir, tá? E fora isso, a gente tem o valor aí da documentação do imóvel, tá? Que seria ITBI e escritura. A documentação do imóvel está girando aí de uns 3, por volta de 3,5% o valor do imóvel, tá? Aí você faz a conta para ele, ó. 230 mil o valor do imóvel, vezes 3,5%, que daria quanto? 8.050 de documentação, que seria o ITBI mais a escritura do imóvel, tá? Que dá por volta aí de R$ 8.050. Mas esse valor aqui é custeado pela própria construtora, tá? Então, ele não paga. Então, seria isso aqui, tá? Primeira taxa aqui é abertura de crédito, tá? De 800 a 1.200, que é paga para a Caixa. A segunda taxa, a gente vai ter o INCC mais o IGPM, tá? Que é pago para a construtora, para a Plano. E terceiro, a gente vai ter aqui, ó, a evolução de obra, tá? E a evolução de obra é paga para a Caixa Econômica, tá? E tem aqui o ITBI escritura, que o cliente está isento, e seria essa a explicação das taxas, tá?